Dá uma banana para ele, para esse menino. Vai lá, Isaac. Vai lá, comer banana. Então, a outra palavra em hebraico para oratória, qual que é? Bacachá. Qual o forte dessa palavra aí? O senhor tem? Eu posso conseguir para você. Porque ela tem vários significados, né? Sim, eu estava imaginando aqui. Então, a outra palavra hebraica para oratória, que é bacachá. Da mesma forma, a outra palavra hebraica para adoração, que é shevar. Então, tefilá não é oratória e também não é adoração. Tefilá inclui esses dois elementos. Você pode incluí-los no tefilá. Mas não é nenhum deles. Em vez disso, comunhão pode ser uma palavra melhor definida para tefilá. Além de tefilá significar julgar-se a si mesmo, também significa comunhão. Comunhão com o Eterno. Ela é uma união entre coração, mente, espírito e o Eterno. Agora, como que eu conecto ao infinito? Como que eu me conecto com o infinito? Por quê? Quando eu chamo o tefilá de oratória, eu já entendo que oratória não define o que é uma tefilá. Oratória não define o que é uma tefilá. Tefilá é uma comunhão com o Eterno. E a oração ela tem dois lados. Toda tefilá ela tem dois lados. Um lado inferior, que é o nosso, e tem um lado superior, que é o Eterno. Então é o inferior se conectando com o superior. Quando isso ocorre, uma tefilá aconteceu. Quando isso não acontece, foi só oratória. Não é tefilá. E depende de eu me julgar a mim mesmo. Um lado físico limitado ao infinito e limitado. O que é a tefilá? É o lado físico limitado ao infinito e ilimitado. É claro que o físico, ele cabe no infinito. Mas o infinito não cabe no físico. Não cabe. Não tem jeito de fazer essa mudança. Não tem como. Agora, como então que eu conecto ao infinito? Porque agora eu sei que eu caibo no infinito. Agora, eu sabendo disso, que o finito cabe no infinito, como eu conecto com o infinito? Como que eu me coloco lá? A tefilá faz isso. A conexão é muito fácil. De nós para Elohim e de Elohim para nós. E Elohim sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, a sua vida inteira, ele está conectado a você. Você que de vez em quando se desconecta do Eterno. Você de vez em quando se conecta ao Eterno. Tem muitas pessoas. Não, mas eu quero ver as pessoas que estão mais conectadas. Eu não quero as pessoas que de vez em quando se conectam. Eu quero aquela pessoa que se esforça. Não, tem uns que nem conectam. Eu quero falar dos bons, dos justos. A conexão é fácil, de nós para Elohim e de Elohim para nós. E Elohim sempre está conectado conosco, sempre nos dando vida, alegria, repreensão, correção, chuva, sabores, vento e etc. O tempo todo ele está doando para a gente. O ar que você respira, o tempo que passa na sua vida, quem é que está doando isso? O tempo todo. Não existe um segundo que ele que não está te doando. Ou seja, ele que está doando. Ele não está conectado? O tempo todo. Nós é que desconectamos dele. Infelizmente. Normalmente, e não deveria ser, a maior parte das tefilot são expressões das preocupações mais íntimas de uma pessoa. A maior parte das tefilot, elas são a expressão das preocupações mais íntimas das pessoas. Pensa, as pessoas o tempo todo elas querem se conectar ao Eterno para expressar as suas dificuldades, seus problemas, as suas preocupações. Não era muito mais gostoso a gente expressar, a gente usar essa conexão para nos alegrar com o Eterno? Não seria muito melhor isso?
É a melhor forma de nós que estamos abaixo de chamar a atenção do Kadosh, que está acima. É através da conexão, é através da tefilá. É importante meditar muito antes de começar uma tefilá. É importante, olha o alahá. É importante meditar muito antes de começar uma tefilá. E também ponderar a grandeza de Elohim e a nossa pequenez. Isso é igual uma relação marido e mulher. Quantos dias antes o marido tem que estar seduzindo a mulher, tem que estar conquistando, tem que estar agradando, tem que estar ali com ela ali o tempo todo para chegar no dia ele conseguir ter uma conexão com ela. Então é muito importante você começar uma tefilá com meditações. Muito importante isso. Observando a grandeza de Elohim e a nossa pequenez. Nossa voz, nossos lábios e nossa língua devem fazer nossa garganta trazer os sons do coração. Os sons do coração. Aí surge uma questão. Do que o seu coração está cheio? Se o seu coração está cheio de mágoas, de rancor, de dúvida, que dúvida é uma das piores coisas que um ser humano pode ter, é dúvida. Se ele está cheio daquilo, o que os seus lábios, a sua voz, a sua língua vai trazer? Porque muitas pessoas, quando vão fazer as suas tefilot, vão fazer as suas conexões com o Eterno, pode usar de palavras falsas, de palavras bonitas e falsas, de coisa que não tem no coração. Então não comece uma tefilá se o seu coração está cheio de coisas ruins. Nunca faça isso. Tem gente que, infelizmente, ela trabalha mais com as intenções do que com a verdade, do que com o seu conteúdo. Nossa voz, nossos lábios e língua devem fazer nossa garganta trazer os sons do coração. Então a tefilá não é meditar, não é só pensamento também. A tefilá você tem que falar, nem que só você escute, nem que só você ouça. Agora, se tiver uma testemunha idônea, justa, para ouvir as suas tefilot, melhor ainda. Melhor ainda. Falar as palavras em voz alta ajuda a focar sua própria atenção, pois materializa o que está oculto em sua mente. Fazer o teruá, o grito, aos ouvidos, ajuda na conexão com o Kadosh. Quando você escuta o que você está falando, te auxilia na conexão com o Kadosh. Geralmente, as tefilot, e nós vamos chegar nesse nível, Baruch Hashem, nós devemos falar as nossas tefilot. Ela tem que ser falada. Imagina se uma pessoa, numa dessas tefilot, ela fala alguma coisa comprometedora, que se você souber, muda alguma coisa entre vocês. Sabia que você não pode usar o que você escuta do outro contra a pessoa para causar dano algum, mal algum? A pessoa, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa trabalha com outra pessoa. Aí uma pessoa foi e roubou da outra pessoa. Aí lá nas tefilot, ela está meio arrependida e tal. Eu roubei a Leila, eu furtei da Leila, peguei isso, peguei aquilo, tal dia, tal hora. Aí depois, aí você escuta, você está aí do lado, né? Aí você escutou. Aí depois a pessoa pegar aquilo e usar aquilo contra a pessoa, não pode. É isso que eu estou falando, não pode. Em tefilot não pode. Não pode usar. Não pode. Não é adequado nem você usar para atacar outra pessoa. Isso Não pode. Um ser humano é principalmente um ser falante. Qual que é a nossa maior diferença de nós para os animais? Tem animal que anda igual o ser humano, que segura as coisas, que age, que fala até palavras, o papagaio. Então, existem muitos animais que têm alguma semelhança com o ser humano. Mas uma coisa, não existe nenhum animal, que consegue fazer igual o ser humano, que é falar. Eles se comunicam, mas eles não falam.
Eles não conseguem transmitir ideias racionais, ideias da alma. É. Eles não conseguem transmitir ideias da alma. Eles conseguem transmitir sons dos instintos. Sons instintivos. Ou porque está sentindo uma dor, ou porque está com fome, ou porque viu algo, ou porque está assustado, ou porque está alegre, ou porque está querendo seduzir. Os pássaros fazem muito isso, os animais também fazem muito isso. E se são sons do instinto. E tem pessoas, infelizmente, que elas fazem as suas tefilot usando os sons do instinto. E não sons da alma. E não sons do coração. Não pode fazer isso. Lolô. O ser humano é principalmente um ser falante. É o que nos diferencia dos animais. Isso mostra que temos alma eloímica que através da fala criou todas as coisas, inclusive as bênçãos e o repetir de cada bênção. Elas devem ser acionadas e devem ser materializadas. Inclusive, o Eterno criou todas as coisas, o Eterno criou todas as bênçãos, e ao repetir as bênçãos que o Eterno criou, elas devem, e elas são acionadas, e elas se materializam. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão aqui. Elohim, através da fala, criou todas as coisas. E criou todas as bênçãos. Então, toda vez que você falar uma brachá, toda vez que você falar uma bênção, toda vez que você fizer um pedido, uma declaração, um agradecimento, saiba que aquilo já foi criado pelo Eterno. E, agora, muitas bênçãos, para que elas sejam materializadas, elas precisam da fala. Haja peixes, haja plantas, haja céu, haja terra, haja água, haja o mundo espiritual, haja os malahim, tudo vem dele, tudo vem do haja. Eu falei coisas que a Torá não fala que foi criada, lá não fala que a terra foi criada, não fala que a água foi criada. Isso lá não está claro. O Shammai, lá fala das plantas, dos animais e etc. Mas muitas bênçãos, para serem materializadas, elas necessitam da fala. Um detalhe, muitas pessoas falam assim, mas eu oro e não acontece. E você ora e acontece. Sabe por quê? É porque aquilo que já existe não estava no seu coração. Não veio pela sua alma. De uma fonte já criada. Enquanto a outra pessoa que ora e acontece, ela falou de uma coisa que já foi criada, mas não estava materializada, ainda não aconteceu. E a partir do momento que ela traz aquilo que existia, aquilo se materializa, acontece. Enquanto da outra pessoa aquilo não existia. Ela falou da boca, ela falou. Isso é a diferença de uma oração de um justo e da tefilá de um injusto. Porque aquela que é da imaginação, que é fantasiosa, que você não acredita de fato nela, ela existe? Ela foi criada? Ela vem do Eterno? Não, ela é uma fantasia da sua cabeça. E o justo, antes dele falar, ele vai analisar se realmente aquilo é justo, se vem do Eterno. Por que você não ora para mim para que me aconteça isso? É igual a cobra chega, né? A serpente chega e fala assim, por que você não ora para que nasça asas em mim? E aí? Vai dar asas à cobra? E pernas? Já tiraram, né? Já tiveram. Então, essa é a diferença. Um justo, ele vai fazer uma tefilá, não porque você quer, ou porque você precisa, porque você necessita, porque você está precisando, está no desespero, está sofrendo. O justo, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer se aquela bênção existe. Antes de todo decreto eloímico, antes de toda lei eloímica, antes de qualquer lei da Torá, existe a misericórdia. Isso já foi feito, já nos foi dado. Então, até os decretos elohímicos
estão debaixo da misericórdia, podem ser mudados. Então, se o Eterno ele já te decretou algum mal, por exemplo, que você pecou, porque você transgrediu, aquele mal, aquele decreto, ele pode ser anulado. O veneno não pode ser anulado, virar soro. O decreto, o mal que você fez também pode ser anulado. Mas não pode ser por fala de fantasia, tem que ser por verdade. O Eterno já tem que ter feito aquilo para você. Não pode. Mas isso geralmente é a falta de informação, né? Que muitas pessoas têm. Às vezes a pessoa acha que foi só um espinhozinho ali e tal, e não foi cobra. Falta de informação. Até o decreto não é doce, a pessoa não pode esperar ele está muito já sendo executado. Não pode demorar muito. Não pode demorar muito. Igual Yaakov, né? Com as promessas de apresentar suas macerotes. O que ele ficou enrolando, de até Betlehem, para apresentar as suas oferendas. Aí no meio do caminho ele demorou, enrolou, protelou, ficou e tal. O que aconteceu com a Diná, com a filha dele? Foi estuprada. Ela foi estuprada. E pessoas não conseguem ligar as coisas. Não consegue. A tefilá traz a fala. A tefilá traz a fala. Ela traz o dom da criação. Dessa pessoa para mais perto de Elohim. A tefilá traz a fala dessa pessoa para mais perto de Elohim. É uma conexão. Se você erguer seu coração e sua mente, mas deixar para trás suas palavras, você efetivamente deixou para trás o ser humano e não alcança o Kadosh. Se você erguer seu coração e sua mente, mas deixar para trás suas palavras, a sua tefilá, você efetivamente deixou para trás o ser humano que o Eterno criou para ser um ser falante. E dessa forma não alcança o Kadosh, não alcançam as bênçãos. A Torá é Elohim. A Torá é Elohim compartilhando a sua mente, a mente do Kadosh. O que a Torá é? É o Eterno compartilhando a própria mente conosco. Como que eu posso rejeitar isso? Como que eu posso dar as costas para a Torá? Se a Torá são os pensamentos do Eterno, é a presença do Eterno. Cada mitzvah que eu pratico, eu estou acendendo Elohim. Eu estou conectado a Elohim. A Torá é Elohim compartilhando sua mente, sua fala e suas ações. Baruch Hashem. Uma mitzvah é uma forma de uma tefilá de Elohim. Então, quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ela está executando a tefilá de Elohim. Aquilo que Elohim falou está acontecendo através do cumprimento de uma mitzvah. Baruch Hashem. Quando uma pessoa realiza uma mitzvah, está realizando uma tefilá do Kadosh. E aí ocorre uma conexão. A tefilá é uma ação especial e única. Ela se move de baixo para cima. Enquanto a mitzvah e a Torá se movem de cima para baixo. Então nós temos o avodá Kohanim, de Aaron, dos levitas, dos leviim, que são o serviço, o avodá de baixo para cima. O que está incluso nesse serviço? O avodá de baixo para cima. Eu pegar as coisas de baixo e elevar. Inclui Maserot, Terumot, Matanot, Tefilot, as justiças, as bondades, o estudo da Torá, congregar. Isso é de baixo para cima. Quando eu faço de baixo para cima e conecta, o que acontece com o Shamayim? Ele se abre e vem as brachot de cima para baixo. Baruch Hashem. Por exemplo, assim, praticando isso dia a dia, seria como, por exemplo, fazer igual o senhor sempre fala, calçar a flores, que não necessariamente envolve fazer o bem externo, mas também você se corrigir, para depois você conversar Sim. com ela. Sim. Mas para mim calçar, assim, por exemplo, vamos dar um
um exemplo que a gente está usando bastante esse exemplo. Caim e Abel, eles decidiram fazer oferendas ao Eterno. Na verdade, eles queriam calçar as suas tefilot. A oferta de Caim foi rejeitada, a oferta de Abel foi aceita. Por que uma foi aceita e a outra foi rejeitada? Por qual razão? Por qual motivo? Um era fantasia. Quando é fantasia, é injusta. Então, por exemplo, se uma pessoa quer calçar as suas tefilot, ela tem que entender se aquilo que ela vai fazer é justo. Por exemplo, como é que Abraham ele calçou a guerra dos 5 reis contra os 4 reis? Ele entregou a sua macer. Tá. Ele podia entregar para outra pessoa? Agora, por que tinha que ser para Malquisedeque? Por que tinha que ser para esse? Especificamente para esse? É porque Abraham, a família de Abraham, congregava com ele. Eu tenho que saber, a minha tzedakah, ela tem que ser justa. Ela não pode ser injusta. É lógico que naquela região ali, muita gente passava necessidade, passava fome, etc. Tinha outros templos dos outros povos, com muito mais necessidade do que Melquisedeque, porque Melquisedeque era bilionário, muito poderoso. Aliás, ele nem precisava de dinheiro, nem de ouro e nem de prata, ele tinha um eterno. Quem tem eterno não precisa disso, precisa de estar correndo atrás de dinheiro, não precisa. Tem um eterno que você tem tudo. Então, para mim calçar uma tefilá, eu posso calçar ela fazendo a tzedakah. Só que tzedakah é fazer justiça. Se eu emprego aquilo ali de qualquer maneira para qualquer pessoa, para qualquer situação, porque eu estou com dó, com pena, etc., isso não é tzedakah. Eu não estou calçando a minha tefilá. Então, como é que Caim deveria ter feito? Perto dele, quem era o mais justo? Quem é que tinha condição do Eterno aceitar as oferendas ali? Então, o que Caim devia ter feito para calçar as suas tefilot? Ou entregue para ele, né? Se ele entregasse para Abel, ele ia conectar para o Eterno. Pronto, aí podia ir lá fazer as tefilot. Com certeza, a oferenda de Caim foi muito mais bonita, muito mais sofisticada, muito mais caprichada, muito mais. Com certeza, ele caprichou muito mais. Por isso que ele... Muita vaidade, né? Você está falando de Caim. De Caim. Teve uma parte correta, mas ele vacilou no Yud. Então, uma tzedakah, ela não pode ser feita para qualquer maneira, porque eu estou com dó, porque a pessoa precisa, não. É igual aquela história, o cara deu 5 reais para uma pessoa que estava passando necessidade, a pessoa que passou necessidade foi lá, comprou uma bala, é lógico que não compra uma bala com 5 reais, né? Isso é a história. Aí comprou uma arma e matou o filho do cara num assalto, do cara que deu a ajuda. Compra. Mas na loja não compra, não compra? É mesmo. Nossa, está muito barato então, hein? A tefilá é uma ação especial e única. Ela se move de baixo para cima, enquanto a mitzvah e Torá são principalmente de cima para baixo. A Torá e as mitzvot são de cima para baixo. E a tefilá, ela está de baixo para cima. Baruch Hashem. Então esse aqui é o encerramento da nossa Parashá de hoje. Todarabá.